por favor. Alô? Bom dia a todos. Agradeço o convite para estarmos aqui. Eu tenho uma apresentação que eu vou passar rapidamente. Muitos dados já foram colocados aqui pelos meus antecessores. E eu começaria falando um pouquinho do que está acontecendo com o setor de telecom, falar um pouco do crescimento da demanda, do que veio com as obrigações e algumas ideias de como resolver. E, por fim, a gente vai propor uma conclusão. Então, o que aconteceu com o sistema de telecom nos últimos anos? A chegada, principalmente de dados móveis, levou a gente a um crescimento de 56% ao ano. Então, quando a gente fala de demanda, aumento de demanda, você vê estradas, rodovias, portos, você vê 10%, 15%. No nosso caso, é 56% ao ano. Então, não é muito simples resolver isso e a gente vai focar aqui. Especificamente, smartphones, nós tínhamos previsão, e essa previsão hoje já está prejudicada em função dos últimos acontecimentos que a gente vai citar mais adiante, de 64 milhões de smartphones vendidos em 2015. Então, isso, cada vez que alguém troca um telefone antigo daqueles por um smartphone, o acréscimo de tráfego na rede é extremamente considerável. Então, e isso, nós estamos crescendo ano a ano. Esse ano, a gente acha que não vai ser tão acentuado assim, mas ainda assim vai ser importante. Disputam a rede de telecom agora. No passado era só voz. A rede de telecom móvel era só voz. Agora, para cada foto que alguém envia para um amigo, corresponde a 20 ligações. O tráfego é equivalente a 20 ligações. Cada vez que você tira uma foto e manda para um amigo, WhatsApp, seja o que for, 20 ligações. Cada vídeo, há 16 fotos que correspondem a 20 ligações. Então, um vídeo corresponde a 320 ligações. E a gente faz isso com uma naturalidade. E nós estamos consumindo um recurso escasso e que, como é que a gente consegue evoluir? E para 2019, a rede vai estar praticamente cursando vídeos, porque é a tendência natural. Então, como conseguir atender esse crescimento de demanda é um desafio que a gente tem incorrido. Nós estamos investindo, e o investimento do Brasil hoje no setor de telecom é um dos maiores do mundo, 22% da receita líquida. Nós batemos o recorde de investimento ano passado. Então, nós investimos, considerando a licença aí de 4G, 37 bilhões em 2015. Então, em 14, foi um valor extremamente considerável, recorde de todos os tempos aqui no nosso país. Temos dado contribuições significativas. O preço médio do minuto celular caiu de 2008 para 2015 de 32 centavos para 13 centavos, por isso que tem hoje 300 milhões aí de gente falando no celular, e ao mesmo tempo a quantidade de minutos por usuário cresceu, agora já estamos chegando numa faixa de saturação, já está novamente caindo. Alcançamos em julho, isso é um dado bem atual, julho de 2015, 221 milhões de acessos em banda larga. Basicamente móvel. A gente sabe que grande parte disso é móvel e através do smartphone, que é bem mais barato que um computador. Nós conectamos, como banda larga gratuita até 2025, 68 mil escolas públicas urbanas e 18 mil rurais. Agora, a gente vai colocar aqui um problema. O que a sociedade demanda? Demanda muito mais. Hoje, a essencialidade, quem não está conectado 100% do tempo, é uma pessoa que tem um porta dos fundos muito recente que caracteriza isso muito bem. O sujeito tem que estar conectado, senão ele vai estar morto, porque a demanda é muito forte hoje. Então, hoje, todo mundo demanda que haja cobertura, e a cobertura do fixo. Eu, por exemplo, na minha casa nem atendo fixo, eu sei que normalmente é telemarketing, e isso a maioria das pessoas passou a ter o móvel como um instrumento de acesso essencial.
a cobertura dos serviços móveis é resultado de leilões de frequências. Já tivemos, o serviço móvel no Brasil está completando 25 anos. E de 2 em 2 anos nós temos um leilão de espectro de frequência realizado pela Anatel. Todos eles com valores bastante razoáveis de montante de investimento, ou seja, paga-se pelo ar para se ter o direito de oferecer o serviço. E a cada leilão desses são introduzidas obrigações. E nessas obrigações a gente vai interiorizando, ruralizando, e isso, tanto a Anatel como o Minicom, estou falando de 25 anos, não estou falando apenas desse governo, o governo anterior também, todos eles tiveram um viés muito arrecadatório de todos esses leilões. Então, com isso não é bem assim no mundo como isso acontece. No mundo, nesse mesmo período de 25 anos, em algum momento foi considerado que a cobertura era mais importante que o dinheiro. Então, se conseguiu chegar um pouquinho mais à frente do que nós chegamos no Brasil. Então, a questão que nós estamos vivendo aqui é o seguinte: escuta, será que o sujeito que mora numa área rural não tem o mesmo direito de estar conectado que o que mora numa área urbana? E a realidade, eu não tenho dúvida que a resposta é sim. Contudo, isso não está aparecendo nos editais. Ou apareceu, não na necessidade que a sociedade demanda. Então, isso é uma questão. Então, por exemplo, de acordo com os editais de licitação, o município, a Carla e acho que o próprio André já conversaram sobre isso, é atendido quando a gente tem 80% da área sede urbana atendida. Então, isso é suficiente? Essa é a medida que está sendo cobrada. Só que hoje tem gente que está fora dessa área. Então, esses podem estar ou não atendidos. Então, nos editais tem definido, e aqui foi colocado, o cronograma de implantação em todos os municípios do Brasil. Então, tem um caso aqui que a gente cita sempre, que é o caso do município de Altamira, no Pará. Então, é um município gigantesco, que tem um distrito que fica a 971 quilômetros da sede do município. Então, aqui não há como, a gente leva 16 horas para trafegar dentro do município, e eu só tenho a obrigação de cobrir 80% da área sede do município. Então, com isso, fica muita área descoberta. E por que é feito dessa forma? Dessa forma, para arrecadar mais. Então, nós tivemos, ao longo desses anos, muita arrecadação do valor dos editais e pouca obrigação. Então, o sujeito que paga mais antes tem muita dificuldade de se rentabilizar e aí concentra o serviço naquelas áreas em que ele tem obrigação de fato. Então, nós vamos ter cobertura do 3G aí ao longo do tempo, até 2019 a gente vai estar cobrindo. Aí eu pergunto, puxa vida, vai ter que esperar até 2019 alguns municípios? Sim, senhor, essa é a regra do jogo. É isso que a sociedade demanda? Infelizmente, demanda muito mais que isso. Hoje em dia, quem não está conectado está por fora do mundo de hoje, global. No 4G, nós temos também de forma razoável aí uma penetração. Nós vamos ter em 2017 1.079 municípios. O setor sempre excede toda essa cobertura que é obrigatória. Então, quando a gente fala municípios que são obrigatoriamente cobertos em 3G, o que está sendo coberto hoje é muito mais do que obrigação, e o mesmo se dá com 4G. Então, o cronograma prioriza sempre os centros urbanos. Então, nós vamos ter 3G em 100% das cidades, só em 2019, e 4G em 2019 nos municípios até 30 mil habitantes. Então, esse aqui... Acima de 30 mil. Então, o que nós temos? Uma questão aqui que eu gostaria de esclarecer, só que eu acho que é educativa. Hoje, em nenhum desses leilões, nós temos qualquer obrigação de cobertura nas estradas. Então, imagina a situação, você está num carro, fura o pneu na estrada, e você fica louco com a gente. A imagem das empresas é muito deteriorada porque não tem cobertura em locais que são essenciais, mas isso é assim nos editais, e é assim para quê? Para arrecadar mais. Não se coloca obrigações, porque cada vez que você coloca uma obrigação, você é obrigado a reduzir o preço mínimo.
É assim que o TCU analisa. Então, isso faz com que a gente fique... Quer dizer, hoje, o brasileiro está vulnerável porque você pega uma estrada, a menos que ela esteja próxima ao município, ela não necessariamente ela precisa estar coberta. Então, nós vamos ter a obrigação de cobertura do 450 MHz, os 30 km, isso vai acontecer de fato. Aqui já foi comentado sobre isso, obrigações de internet rural. Agora, eu expliquei que há uma lógica econômica no valor pago. Quanto maior o número de obrigações, menor o valor pago. Como a gente quer arrecadar mais, eu boto menos obrigações e a gente convive com isso já há muito tempo. Agora, também no Brasil nós temos a questão dos fundos. Nós arrecadamos muito para fundos. Então, 84 bilhões foram arrecadados para fundos setoriais e um desses fundos ele é criado para universalização do setor. Então, arrecadei, no caso do FUST especificamente, 18 bilhões e nada foi utilizado. Esse é um fundo arrecadado e hoje está lá para superávit primário. Então, quando a gente se reclama, não tem dinheiro, não, dinheiro é arrecadado. Está aí, tem 18 bilhões. 18 bilhões é uma grana considerável para atendimento, seja de escolas rurais. Agora, infelizmente, não foi usado. E isso não é, vamos dizer, culpa, isso é culpa, sei lá, dos governos, não foi usado desde o início. Estou falando de 25 anos, não é do governo do PT, não é do governo... Isso é um fato. Então, o FUS foi criado para proporcionar cumprimento das obrigações de universalização. Aí vamos dizer, o que é hoje essencial? Essencial é a cobertura, eu defendo como uma cobertura móvel. O fixo é importante, sim, mas hoje se o cara não está conectado o tempo todo, ele não é um ser humano conectado hoje. Então, recolhemos só em 2014 60 bilhões de tributos. E a tendência é só aumentar, como todos sabem aqui, né? O Brasil tem a maior carga tributária do mundo no setor de telecom, disparado em relação ao segundo colocado, e a qualidade, por força do parte daquilo que a gente falou aqui, ela sempre hoje precisa ser melhorada. Não há dúvida, aqui não podemos chegar aqui e dizer que a qualidade está no nível que queremos, nós precisamos de fato melhorar bastante, mas para isso tivemos aí um grande avanço com a Lei Geral de Antenas, que foi aprovada recentemente, e uma ajuda muito forte aí da própria Anatel e do Minicom nisso. Então, como resolver? Para resolver a qualidade do móvel é antenas, não adianta. Não há como não se colocar antenas e imaginar que o móvel possa falar. É assim que funciona no mundo inteiro. Então, nós já temos um arcabouço regulatório bastante razoável, aprovamos agora essa Lei Geral de Antenas esse ano, só que essa lei precisa chegar nos municípios, e isso é uma demanda que a gente faz aqui ao Congresso, que tem influência nos municípios, para que nos ajudem a que os municípios incorporem essa lei que foi aprovada, essa lei brilhante, que esforço aqui dessa casa. Então, tem a lei das antenas. Eu vou só para o final aqui, porque já passou o meu tempo. Então, tem todo esse procedimento de instalação de antenas que é fundamental, mas que depende muito dos municípios. Então, eu queria colocar aqui esse ponto. Nós, até então, éramos o sucesso de Natal. 2014, Papai Noel rindo, foram mais de 5,8 milhões de aparelhos habilitados só no Natal de 2014. Ocorre que um Papai Noel de 2015 está meio cinza ali e tal. Por quê? Porque vários estados com previsão de aumento de ICMS. Então, nós estamos serviço de telecom, que já é uma carga tributária extremamente maior do que em qualquer outro lugar do mundo, está aí com tendências de aumento. Vários estados já estão, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, vários estão propondo aumento em função da dificuldade que os estados estão passando, e é fácil arrecadar. Nós tivemos, ao mesmo tempo, a desoneração. O Ministério das Comunicações fez junto com o PNBL, ele lançou uma coisa fantástica. Vamos desonerar o smartphone, que é a forma de conectar hoje
muito mais barata a conexão via smartphone que via computador. O sujeito fica acessando tudo a qualquer momento. Então, tivemos essa desoneração e acabamos agora, 15 dias atrás, de ver que caiu essa desoneração. Então, nós vamos ter esse Natal, um Natal em que, fora o aumento do dólar, fora o aumento do ICMS, que vai onerar aí a conta, vamos ter também um smartphone muito mais caro. Então, estamos hoje, com a economia do jeito que está, tirando o Natal do nosso comércio e do nosso... Então, isso é um tiro no pé, do meu ponto de vista. Eu acho que, né, tudo que a gente não precisa é ter um Natal cinzento. Então, eu diria que precisamos hoje utilização desses fundos setoriais, elaboração de editais focados na expansão de cobertura, disseminar a Lei Geral dos Municípios e tentar, de alguma forma, evitar essa reoneração dos smartphones que foi nessa recente medida provisória. Ou seja, isso vai fazer com que todo esse avanço que temos tido nos últimos anos venha por terra exatamente no momento que a gente precisa cobrir as áreas rurais. Então, eu estou à disposição, agradeço aí o tempo. Obrigado, doutor Carlos.